Boa noite. O tema é assim um pouco pesado. Nós vamos procurar torná-lo mais leve. Mas apesar de ser um tema pesado e difícil, é muito importante e necessário que possamos estudar, refletir com muita atenção aquilo que será dito aqui, porque isso implica no dia a dia das nossas vidas. Jesus de Nazaré peregrinava pela Galileia, pela Judéia, e um determinado dia dirigiu-se à cidade de Gadara, bastante conhecida no Evangelho, quando ele tinha interesse de se aproximar, por ser uma cidade difícil, de um povo difícil. Mas quando Jesus se aproximou da cidade e entrou, foi imediatamente recebido por um senhor considerado louco. Vivia nu, andava nos cemitérios, buscava os túmulos, dizia bobagens, agredia as pessoas, apedrejava. E aproximou-se de Jesus e disse, o gadareno: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E Jesus perguntou a ele: qual é o teu nome? E ele, o homem, respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos de 7 a 9. Já da época de Jesus e muito antes dele, falar de demônios, de endemoniados, de espíritos imundos era comum. Falava-se muito da palavra possessão. Dizia-se que os homens estavam possessos pelo demônio. E Jesus, naquele momento, conversou com aquele homem e energicamente disse: afasta-te, legião. E conta o Evangelho que imediatamente o homem viu-se livre de toda aquela influência que estava recebendo e caiu em terra. Jesus o protegeu e ele pediu imediatamente a Jesus: deixa-me ir contigo, eu quero participar da sua vida. E Jesus disse: não é o momento, vai e conta a todos o que te aconteceu. E o jovem senhor dirigiu-se ao meio da cidade, para o meio da cidade, ao meio das pessoas, e foi expulso pelo grupo. Bem como Jesus foi expulso pelo grupo. Porque Jesus atrapalhou, no entender deles, a vida deles. Estamos iniciando a nossa palestra com essa história, que é uma das muitas facetas apresentadas no Evangelho de Jesus, que conta a questão da obsessão, que nós vamos agora, no decorrer da palestra, desenvolver as suas causas, as suas consequências, a sua prevenção. Já nos tempos antigos, como vemos, então o tema era conhecido. Na Idade Média, quando se falava em pessoas que tivessem doenças nervosas ou doenças mentais, eram logo chamadas de endemoniadas. Mais tarde, com os manicômios, essas pessoas eram levadas para o manicômio, às vezes em camisas de força, e lá eram até jogadas, e eram desprezadas pela família, abandonadas por todos. Hoje, a ideia é diferente. A medicina já consegue, com muita propriedade, estudar a questão que hoje se chama transtornos mentais para todas essas doenças
que de modo geral atacam as pessoas e que têm várias causas. Hoje, a medicina já admite a possibilidade de essas doenças também serem espirituais. A Organização Mundial da Saúde, desde 1998, já define saúde como bem-estar físico, psíquico e espiritual, que não tinha. Então, vê-se que atualmente as cabeças estão mais abertas. Existem possibilidades de se admitir outras causas que não simplesmente as causas físicas e materiais para doenças tais como essa de suma importância. Mas afinal, o que é obsessão? O que é obsessão? É uma palavra bastante utilizada, conhecida de muitos de nós. De modo geral, no sentido amplo, obsessão é uma ideia fixa, um pensamento recorrente. A pessoa é obsedada pela moda, pelo sexo, pelos vícios, por medos, por ansiedades, pela insegurança. Existem várias formas da pessoa preocupar-se com determinados pensamentos e ideias que passam a recorrer constantemente na sua cabeça, tornando-se fixa como ideia. Então, o dicionário define como ideia fixa, pensamento recorrente, sentimentos e imagens doentias que invadem a mente do indivíduo. Assédio, perturbação, manias, fascinação, tudo isso significa obsessão. Então, a palavra obsessão é bastante corrente, bastante nova. Você parece que está obsedado por essa ideia. Você só quer passear, você não trabalha, você só quer isso. Então, as pessoas usam o termo de modo muito geral. Nós trataremos o termo de forma mais específica, sob diretamente o enfoque espírita. E sabemos que existem, também dado pela ciência, a modalidade de auto-obsessão ou chamado também hetero-obsessão, que seria para nós a obsessão espiritual. Comecemos trabalhando com uma que eu acho muito importante, que é a chamada auto-obsessão, ou seja, obsessão de mim mesmo, auto-própria, de mim. Allan Kardec, em Obras Póstumas, tem uma frase genial, onde ele diz assim: o homem não raramente é obsessor de si mesmo. Até porque, sempre que nós falamos da palavra obsessão, nós nunca admitimos a possibilidade de nós mesmos estarmos criando problema para nós. A gente foge pela tangente dizendo que são os outros que nos fascinam, os outros que nos obsedam, os outros é que são problemas. Nós, santinhos, jamais. No entanto, a auto-obsessão é talvez mais comum do que a hetero-obsessão. Então, vejamos. A auto-obsessão não tem nenhum agente externo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A pessoa conduz em si os fatores predisponentes e os débitos morais a resgatar. Fazem parte dela. É um conteúdo próprio, peculiar a determinadas pessoas e que durante as diversas vidas, no processo reencarnatório, elas vão registrando, nós vamos registrando e trazendo no nosso inconsciente tudo aquilo que nós vamos adquirindo e fazendo no passado. De modo que, a qualquer estímulo, isso aflora em nossa consciência. Então, vejamos. A chamada monoideia, ou monoideísmo, que é a mesma coisa, que é uma ideia fixa, uma ideia, que projeta-se na tela mental do indivíduo, portanto é dele, é a mente dele, em regime
circuito fechado, portanto, nele, para ele, ao redor dele mesmo, provocando desequilíbrios manifestados na mudança de comportamento em ressonância com o passado. Quer dizer, a monoideia é aquela ideia única que nós estabelecemos em nossa mente, que nós nos fixamos, que nós estimulamos, que nós intuímos, que nós criamos ao nosso redor e que provoca em nós um desequilíbrio que ressoa, que traz, como vimos aqui, do nosso inconsciente para o nosso consciente e aflora, gerando dificuldades de relacionamento, dificuldades de intra-relacionamento, porque o inter-relacionamento de nós para com os outros ou de nós para nós mesmos são importantes e existem técnicas para isso. Colocamos aqui a figura de uma mulher que achei muito interessante porque ela mostra claramente a ideia, a monoideia, em que aquela cabeça de que eu vou seguir o meu marido para ver onde é que ele está. Será que ele realmente está fazendo plantão? Será que ele realmente está isso? Então eu vou, chique, bonita, elegante, ninguém descobre a minha intenção que está lá dentro de mim. E fico com aquilo, criando ao redor de mim mesmo toda uma aura, toda uma psicosfera que me invade e que me faz vivenciar profundamente tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, trazendo para fora. Então existem desafios perigosos, que isso é importante prestar muita atenção para a gente não cair neles. Primeiro, vivências e experiências traumáticas desta vida. Porque muitos espíritas têm ideia, quando querem fugir da responsabilidade dos seus atos, de colocar no passado. Isso é coisa da outra encarnação, eu não lembro muito bem, por isso não tenho responsabilidade. Não é assim. O codificador nos alerta de que sempre que temos um problema, a primeira causa a buscar é dessa vida. Então, às vezes, são complexos, são traumas, são problemas de infância, são maus relacionamentos, são assédios. Existem várias possibilidades que nos trazem experiências dolorosas, tristes e que arrebentam mais tarde na nossa vida e que também estavam no inconsciente, porque o consciente é o momento que nós estamos vivendo. Tudo que está para lá já está sendo guardado no nosso passado. Ação anímica bioenergética de ligação com as vivências passadas. O que isso quer dizer? Parece complicado, mas não é. Nós, como espíritos que vivemos muitas vidas, muitas encarnações, trazemos conosco, na nossa individualidade, todo um reflexo dessas encarnações. Reflexo, diga-se de passagem, positivos e reflexos negativos. Não é só o que não presta que nós trazemos tudo. Daí o progresso, porque o progresso se dá justamente porque nós estamos conquistando possibilidades novas. Então, essa energia vida, energia da vida que estamos trazendo conosco, faz parte de nós. Porque quem tem a vida, quem pensa, quem sente é o espírito. E o espírito é uma individualidade que nasce e renasce num corpo novo. Mas ele não é novo. Então, aquelas vivências passadas estão nele, implícitas nele, guardadas, mas que afloram sempre que acionadas, como se aciona um computador. Então, elas voltam para cima. Então, isso é um desafio, que se nós não estivermos em equilíbrio, poderemos acessar. Os conflitos pessoais, aquilo que com o qual nós não estamos satisfeitos, nós estamos inseguros, os nossos medos, as nossas ansiedades, ideias que nós fixamos em relação a nós mesmos. Isso também é um grande desafio para a nossa auto-obsessão. Estados mentais perturbados, como manias, pessoas que têm muitas manias, aqueles toques, transtorno obsessivo,
compulsivo, então a pessoa vai sair, mas será que eu desliguei o gás? Vai lá fora, volta. Não, mas eu tenho que olhar direito, será que eu fechei direito a porta quando eu fui ver se o gás estava fechado? Volta. Será que eu lavei? Vai, se conversa com uma pessoa, ela imediatamente vai lavar a mão, de medo de pegar. Então, aquelas manias que muitas pessoas têm e que são até inconscientes. Falta que alguém diga para ela que ela tem essa mania. Porque enquanto nós não tivermos consciência daquilo que nós somos, nós não mudamos. Então, manias, complexos, masoquismo, existem pessoas que gostam de sofrer. Não só fisicamente, psicologicamente. A ansiedade, por exemplo, é um sofrimento psíquico. A pessoa antecipadamente fica criando situações doentias para ela. Né? O medo é uma situação doentia. Né? Transtornos psíquicos, os mais variados, né, que existem hoje, que se estuda na medicina, são perigosos desafios para a auto-obsessão. Doenças imaginárias, aquelas pessoas que namoram a doença, fazem questão de estar doente. Quando elas vão para o médico, elas pedem 1001 exame. Quando o médico não dá, elas saem tristes. Quando dá e o resultado não sai como elas querem, elas ficam tristes. Elas queriam, você vê, eu fiz tudo, não deu nada. Ela estava louca para que desse, né? Alguma coisa. Como não deu nada, ela fica triste. Então, são aquelas pessoas que apegam-se a determinados pontos para chamar atenção, para sofrer, porque elas têm necessidade de trabalhar a sua própria doença, a sua própria culpa. Vícios, imperfeições, a instabilidade emocional, esse negócio bipolar, né? Uma hora você é alegre, outra hora você é triste, você fica nessa coisa que a pessoa não sabe como trabalhar não sabe como trabalhar. Existem pessoas assim. Você está muito bem conversando, rindo, brincando numa boa, de repente a pessoa dá uma virada de comportamento e você para, meu Deus do céu. Né? Então você fica perdido. Isso são transtornos que precisam realmente ser tratados. Ansiedade, medo, já falaram. Amores exacerbados. Pessoas imensamente apegadas. Não só a namoro, assim, o amor de sexo masculino ou sexo feminino, conjugal, por exemplo, mas a filhos, a outras pessoas, tem ciúme de amigos, né? Se um amigo conversa com outro amigo, já fica enciumado, já cria problemas, vira cara, fica melindrado, cria mágoas. Então são exagero do apego, não só das pessoas, mas também com relação às coisas materiais. Então as pessoas muito apegadas, elas são muito suscetíveis de se melindrarem com facilidade. Isso é uma beleza para a auto-obsessão. Isolamento, geralmente as pessoas se isolam, são acomodadas, meio preguiçosas, não gostam muito do trabalho, se puder fugir, foge, porque não gostam de mãos ocupadas. Prefere ficar na monoideia. E tonia também, né? Monoideia, monotonia, isolado, quieto, sozinho, né? Dramatização, pessoas que dramatizam o cotidiano. Isso significa fazer tempestade em copo d'água. Qualquer coisinha desse tamanho, a pessoa faz desse tamanho. Cria um drama por causa de uma coisa plenamente realizável, administrável, resolvível, etc. Cabeça e mãos desocupadas. Isto, meus irmãos, é uma tristeza. Não existe nada melhor na vida do que cabeça ocupada e mãos também. Lembro daquela passagem que eu mesma já contei aqui, mas outros também já contaram, de Joana de Ângeles, quando ela disse para o Divaldo Pereira Franco, que é um expositor espírita, e Joana, seu médium, seu guia protetor, disse para o médium: 3 coisas são indispensáveis na vida: cabeça ocupada, sentimento e trabalho. Então começa aqui, passa por aqui e sai por aqui.
Então, nós temos o tempo útil, necessário para preencher as nossas atividades, os problemas dos outros, o atendimento profissional e tudo que nós trabalho voluntário, para que nós não nos entreguemos a ideias negativas e a monoideia. E palavra irreverente, boca maledicente. Pessoas existem que não abrem a boca para falar coisa que não tenha 10 palavras, 5 é nome feio. Ou então são palavras negativas, é para baixo. Dizem sempre aquela coisa pessimista, pesada, criadora de caso, com ele mesmo. Então, cuidado com isso, porque isso facilita a interferência espiritual para entrarmos na hetero-obsessão. Porque nós facilitamos todo esse andamento. Diz o espírito André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade: a ideia é um ser organizado pelo espírito, porque a ideia é minha, não é de vocês. Aqui o pensamento dá forma, e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Então, a ideia tem corpo, tem vida, ela se movimenta, ela pode ser fotografada, porque o pensamento é vida. E essa vida nossa, que é manifesta através da nossa vontade, tem direção, tem objetivo, tem um foco, um farol para o qual ela se dirige, ou ele, o pensamento, se dirige. Então, temos que ter muito cuidado com as nossas ideias, já pela ideia. Porque não pensemos nós que o fato de mentalizar, de ter a ideia, mas que os outros não sabem, não tem compromisso. Temos sim. Toda vez que eu penso, eu produzo formas que se exteriorizam de mim para fora, através da minha aura, da minha psicosfera, da minha forma de transparecer aos outros aquilo que eu estou querendo dizer, ou estou pensando. Somos, sim, responsáveis pelas nossas ideias, mesmo que o outro não seja telepata e não consiga ler. Então tem uma frase de Emmanuel no livro Pensamento e Vontade, livro magnífico, que todo mundo deveria ler. Querendo, mentalizamos, é o querer. Mentalizamos, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Diz o Espírito Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier. Então, olha bem, querer, mentalizar, agir e agir que é realizar. Agora, a obsessão obsessão ou obsessão espiritual. Nós falamos até agora da auto, aquela que eu provoco em mim mesmo. O que é obsessão espiritual? Vinda de fora para dentro agora. A obsessão, diz Allan Kardec em A Gênese, é o domínio que alguns espíritos adquirem sobre outros, provocando-lhes desequilíbrios psíquicos, emocionais e físicos. É uma espécie de constrangimento moral de um indivíduo sobre o outro. Dá para sentir perfeitamente a diferença, espero, né? A auto-obsessão é de dentro de mim mesmo. A hétero é quando existem ideias estranhas de terceiros, de quartos, de quintos que invadem a minha mente e que podem também gerar monoideias. Então vejamos. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, questão 459, que diz assim: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e atos? Pergunta o codificador. E os espíritos respondem a ele: muito mais do que podeis imaginar. E aí as pessoas ficam pensando, mas como? Será que os espíritos têm mais forças do que eu mesmo? Como é que eu sou tão fraco assim que eles podem me influenciar? E mais, tem uma outra questão, eu escrevi aqui para não me esquecer. A dimensão espiritual, que é o mundo espiritual,
que é o local onde nós, deixando o corpo físico, vamos morar. Aqueles espíritos que estão na dimensão espiritual pensam, sentem, agem como nós. E muito mais, porque eles estão livres do corpo físico. Eles têm muito mais possibilidades de agir. Então, nós às vezes imaginamos que não, que nós só acreditamos e sentimos aquilo que está diretamente relacionado a nós, concreto na nossa frente. Não é assim. Os pensamentos não são concretos no sentido que nós entendemos como uma mesa, como um microfone, como um copo d'água. Eles existem, projetados da nossa mente, permanecem conosco. E eles são como ímãs. As pessoas atraem os pensamentos. E os pensamentos atraem as pessoas. Porque os outros pensando nos atraem, nós pensando atraímos os outros. Então é um processo bilateral. E o ímã, nós colocamos o ímã aqui porque o ímã todo mundo sabe que é o magnetismo que chama, que atrai, que busca. Nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Só nós seremos influenciados quando estamos acima, de uma forma superior moralmente, àquele que nos quer influenciar. Então, o espírito, na dimensão espiritual, pode perfeitamente agir sobre as nossas cabeças, desde que nós estejamos preparados para receber e guardar a ideia por ele colocada. Então, como é que funciona isso? Primeiro começa de uma forma sutil, leve, tranquila. A ideia surge, você acha ruim, tira, mas ela volta. É gradual e é progressiva. Ela vai aumentando gradativamente. Aí se dá o chamado contágio mental. A outra mente começa devagar entrando na nossa mente e nós vamos dando guarida, vamos dando lugarzinho para ela. E aí se torna um processo obsessivo. A persistência dessa ideia, dessa influência, desta ação mentalizada, é que vai dar os diversos graus da obsessão. Então vejamos. O codificador em O Livro dos Médiuns, ele diz que existem graus de constrangimento, de ação, de influência e interferência dos espíritos sobre nós, e de natureza dos efeitos que produz a obsessão simples, fascinação e subjugação. A obsessão simples. Praticamente, nós, no dia a dia, na nossa vida, de alguma forma, nós nos envolvemos com a chamada obsessão simples, se não a auto-obsessão propriamente dita. É influência e envolvimento fluido sem raízes no pretérito, como nós colocamos antes. Não é uma coisa que vem de uma encarnação passada. Não são complexos, não são traumas, não são coisas graves. São coisas pequenas, são coisas simples. São as manias, são o modo de falar, o modo de agir, o como pensar, que interfere na obsessão simples. O que caracteriza? A persistência do espírito em perturbar e a dificuldade de livrar-se dele. Então, pelo modo que nós somos, pelos nossos vícios, o nosso modo de ser, nós atraímos pessoas semelhantes por afinidade. E aí, depois que nós atraímos, o mais difícil se torna nos livrar dessa ideia de terceiros e de quartos que vem para nós. O obsidiado sabe que está errado nos absurdos que incorre. Ele sabe, ele é lúcido, ele não é a pessoa fora de si. É a chamada neurose na medicina freudiana e que hoje se transtornos leve na medicina atual, né? O neurótico é aquele assim, que diz assim, 2 mais 2 são 4. Mas será que são 4 mesmo? Será que se eu mudar aqui, mudasse o número 2 para cima, o outro 2 para baixo, e se fizer o contrário, será que dá mesmo 4? Ou é 5? Ou são 5? E ela fica, é igual aquele do toque, que vai, que volta. Ou então é aquele que faz castelos no ar, fora da realidade. Às vezes sonha de uma forma sem base. Então essa é a obsessão simples. Eu coloquei aqui os bonequinhos, gostaram?
Olha ali, ó, a carinha ruim, o outro lá meio triste, os olhos baixos, os olhos murchos, porque ele está sendo influenciado. A fascinação é um grau mais profundo do que a obsessão simples. A pessoa não se acredita enganada. Geralmente, a pessoa fascinada, ela não admite que ela está obsedada. Não admite. Ela acha-se lúcida. E o que caracteriza? Ação ardilosa do pensamento e da inteligência do outro sobre ela. É o pensamento inteligente, bem feito, bem bolado, de modo que a pessoa se acha, como os jovens não dizem, estão se achando, é uma coisa mais ou menos assim. A paralisia do raciocínio e do senso crítico, a pessoa se acha e não se avalia. Né? Inibição da capacidade de julgar, ela não se avalia. O obsidiado não tem dúvida de que está certo. E aí, segundo a medicina, ou segundo Freud, é de psicose já, que é um passo bem mais profundo e difícil do que a neurose. Então, a psicose é aquela velha história assim, 2 mais 2 são 5, e não tem dúvida. Né? Ou então ele diz assim, o outro lá faz o castelo no ar e o fascinado mora no castelo. Então, é essa ideia que se passa. A tática do obsessor é mascarar, é enganar, é a hipocrisia. É aquele tipo que procura isolar o fascinado. O fascinado não gosta de pessoa lúcida, esperta, inteligente, que é capaz de captar as coisas por perto. Não gosta. Sabe, o quê? Está se metendo na minha vida. Aí começa a arranjar mecanismos de defesa doentios, como se chamam mecanismos do ego. Então é assim, usa uma máscara, se aproxima e o outro todo alegrinho acha que é ele, né? Acha que é o tal. E a subjugação, que é um termo utilizado pela doutrina espírita, criado pelo codificador, e que significa mais ou menos aquilo que eles diziam antigamente da possessão. Só que a doutrina espírita não usa o termo possessão, porque não há possibilidade de outro espírito tomar o corpo de ninguém. Quando nós nascemos, o nosso corpo é formado, é nosso. O dia que nós sairmos do nosso corpo, nós morremos. Então não há como alguém vir aqui e nos tirar do nosso corpo para entrar. Agora, existe a subjugação no sentido de que o outro pode realmente interferir na nossa vida, porque nós temos culpa no cartório, como vamos ver adiante. O que caracteriza a subjugação? Interferência que paralisa, olha, o termo é pesado, ou anula aquele que sofre e o faz agir contra a própria vontade. São aqueles casos que eu falei antes, que vão para manicômios, que são internados em hospitais psiquiátricos, que chegam a graus graves. E a gente conversa com as pessoas, quase todas as famílias, de alguma forma, tem alguém envolvido nesse tipo de situação. Nada fácil, muito difícil e grave de ser resolvido. O paciente fica num verdadeiro jugo, preso por aquele que está dominando a ele. Então é assim, o neurótico faz a casa no ar, o psicótico mora e o subjugado cobra o aluguel, né? Da situação toda que está colocando. A técnica é o domínio dos centros cerebrais, por isso que age sobre o pensamento e sobre a vontade, manipula o indivíduo como ele quer fazer, que é o caso do nosso amigo Garadeno, contado no início, que Jesus trabalhou. Então, é um caso muito grave, é o mais grave de todos, e o mais difícil de curar é a fascinação. Porque o fascinado não admite. O que está subjugado, ele está doente e admite a doença. O fascinado, na maioria das vezes, não admite. São pessoas altamente orgulhosas, vaidosas, e elas não admitem a possibilidade da cura. Num exemplo de subjugação além daquele, nós temos o outro, em que chegou um pai desesperado e trouxe o filho para Jesus e disse: o menino está tomado de um espírito mudo e surdo, impuro, de um demônio. E esse espírito joga na água e joga no fogo. Meu filho, aquela coisa. Você imagina o desespero de um pai, de uma mãe, vendo uma situação dessa e nada curava.
E Jesus, então, determina novamente de forma imperativa, porque ele tinha uma autoridade moral muito grande, que o espírito se afastasse e o menino imediatamente fica bom, né? Que Jesus, espírito puro que era, sabia falar diretamente àquele espírito que o ouvia, porque o espírito estava muito inferior a ele, e ele, muito superior ao espírito, tinha esse poder. Quais são as causas da obsessão? Em Gênese, Allan Kardec diz o seguinte: decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Pessoa que não tem a imperfeição moral não está sujeita à obsessão. Quem não é invejoso, quem não é orgulhoso, quem não deseja vingança, etc., não está sujeito, porque não tem ninguém que possa fazê-lo retrogradar, voltar. Quem já conquistou determinada virtude, ela não volta para trás. E daqui nós podemos citar algumas, não todas, as causas da obsessão. Apegos às pessoas e objetos, já falamos há pouco. Amores e dramas passionais. Quem de nós já não ouviu crimes bárbaros cometidos por ciúme? Quem de nós? Quem não ouve a televisão todo dia? Não lê? Não está aí na história? Né? Por ciúmes, por interesse, por problemas econômicos. Crimes hediondos, a chamada atração fatal, né? Aqueles que até eu estava estudando sobre o caso e ainda estava ouvindo lendo um comentário que eu achei muito interessante. Que o autor dizia assim: muitos jovens se dizem muito apaixonados, não amam, eles estão apaixonados. E aquele domínio que passa a ter um sobre o outro, pode ser o homem sobre a mulher sobre o homem, do ciúme, da inveja, você não pode usar esse vestido assim, você não pode sair lá, você não pode ir com teus amigos, você não pode jogar futebol, você não sei o quê. É um domínio sobre o outro. Ah, mas isso aqui é amor, porque quem tem amor tem ciúme. Quem tem amor, essa é a ideia que se coloca. Casam. E ninguém aguenta isso. Porque aquilo é uma obsessão. E o que ocorre? Muitas e muitas vezes se transtornam em graves situações. Porque o crime não é só aquele que tira a vida física. Existem outros tipos de crimes também. Baixa estima, ridiculariza o outro, prende. Meu Deus, teria muitas coisas a serem citadas que podem acontecer. E às vezes estragam vidas, porque não sabe se trabalhar. Não sabe trabalhar o outro, o companheiro, a companheira, etc. Né? Pais que não sabem educar e que tornam a vida dos filhos verdadeiros infernos. Esse é o processo obsessivo. Perversões sexuais, sadismos, o masoquismo, eu me machuco, o sadismo, eu machuco o outro. Né? E acham que é lindo, agora é propaganda desses negócios sexual aí, que tem que pegar arrelho e pôr uma roupa de menina gato e não sei mais o que, e amarra na cama. Isso é sadismo. Isso é sadismo. Porque quem gosta de apanhar não é normal, quem gosta de bater também não é. Mas aí é a coisa moderna. E as pessoas então se acham, como já dissemos há pouco, né? Transtornos mentais variados, mediunidade sem educação, que muita gente vê, ouve espíritos e tudo mais, não se educa, não acredita, tem preconceito e ficam então num processo grave, até que um dia acordam, vêm a uma casa espírita e começam um tratamento. Fanatismo e tantas outras formas de causas que levam à obsessão. Quem é o obsessor? Quem? Olha atenção para isso. Alguém que os sofrimentos e desenganos desequilibraram. E mais, é aquele que não sabe ou não quer perdoar. Porque alguém que é vítima numa situação, se ela perdoa, ela se libera. O obsessor é aquele que não perdoa. Então, ele se sente lesado.
Ele acha que ele quer justiça, mas a justiça que ele quer é a vingança, porque ele tem ódio, ele quer destruir, quer desunir, quer dominar, quer comandar, quer acabar com o outro. Tem interesse em tudo isso, interesse da parte dele, pelo fato de ele ter sido, às vezes, enganado, traído, roubado, etc. Ele fica com raiva. Então, ele é um cobrador. Todo obsessor é um cobrador. E o pior da história, meus queridos irmãos, é que ele tem crédito, porque ele realmente foi vítima. Então, ele se acha dono desse crédito. E, dessa forma, ele é juiz em causa própria. Mas ele quer fazer a justiça com as próprias mãos. Vítima de ontem, verdugo de hoje. Não soube perdoar. Isso caracteriza o obsessor. E quem é o obsidiado? Quem é esta pessoa? É o devedor. Olha atenção, gente. Um é o credor. Esse é o devedor que tem débitos a expiar e a resgatar. E isso está impresso nele, de encarnação para encarnação, de vida para vida, até que ele anule esse processo, respondendo pelo ato praticado. Então vejamos. As matrizes quem é obsidiado? É aquele que tem as matrizes da culpa, do remorso, do ódio, que não está extinto. Né? É a pessoa ansiosa, é a pessoa que tem medo e não sabe por que tem medo. Ela é ansiosa porque ela está sempre agoniada por alguma coisa e não sabe explicar qual é o motivo. Ela não tem necessidade daquilo. A pessoa que olha de fora diz, mas por que tanta ansiedade? Ela não se trabalha para isso. Vícios e imperfeições, as mais variadas, não preciso nem citar aqui orgulho, vaidade, inveja. Inveja é triste. Muitos casos de obsessão são causados pela inveja. Tão grave quanto o ciúme. O ciúme é a noção da posse que eu tenho sobre o outro. A inveja é a vontade de ser que nem o outro, de ter o que o outro tem. E isso leva à ganância, à ambição, à busca, à revolta para conseguir obter aquilo que ele não tem, que ele não sabe conquistar ou que não tem condições de conquistar. É o algoz de ontem, vítima de hoje. Então, a pergunta clara que fica para nós é essa. Quem devemos lamentar mais, o obsessor ou o obsedado? O que vocês acham? Os dois. Porque que foi vítima, se tivesse sabido encarar de forma diferente e perdoar, não digo perdoar assim, eu te perdoo, aquilo que Jesus ensinou, né? Pelo menos ore por ele, não tenha raiva, não deseje vingança, não persiga, porque a justiça divina não falha. Se nós humanos falhamos, a divina não falha nunca. Se nós não sabemos julgar e condenar e fazer o indivíduo pagar aquilo que ele deve aqui, jamais ele ficará incólume na lei divina. Porque a lei divina é justa e ela vai cobrar automaticamente. Então não há necessidade de nós cobrarmos ninguém pelas próprias mãos. Agora, o obsidiado, aquele que fez o ato negativo, também é digno de pena. Porque ele lesou-se, lesando o princípio divino da lei natural. E todo aquele que comete o ato, ele responde por ele. O obsessor, o que foi vítima, pode sair ganhando no processo, porque se ele não quiser se vingar e quiser perdoar, ele vai para frente, ele progride e sai ganhando. E aquele que quer se vingar, aquele que comete o ato, desde que o ato tenha sido cometido, ele responderá por ele e, portanto, se não for perseguido pelo que perdoou, naturalmente será de outra forma, porque a culpa está nele, impressa nele, e ele terá que responder por isso. Então, o melhor na vida, que eu concluo, a partir do que estamos dizendo, é não cometer nenhum ato contrário à lei divina. Atenção para nós mesmos, para as nossas dificuldades. Quais são as formas de obsessão? De encarnado para encarnado. Mãe que obseda filho, filho que obseda mãe, marido e mulher, mulher e marido.
É aquele assim que tá aqui, eu pus uma foto de casal, né? Deixa de ser grudento. Parece que ela está dizendo isso, né? Deixa de ser isso, deixa de ser aquilo. Credo, estou cansada, me deixa um pouco, me dá uma liberdade. Então é aquele excesso de coisa. Isso é uma obsessão, é uma ideia fixa que fica dominando o outro, né? Agora, existe também do encarnado para o desencarnado. Aquele que vai para o plano espiritual e o que fica aqui não larga dele. Chora no túmulo, né? Não aceita, sente-se revoltado, acha que Deus foi injusto, que devia ser do vizinho, não o marido dela, ou o marido, ou a mulher, ou o filho, ou a mãe, né? A pessoa não aceita, não se prepara para a morte. Ou então é a briga por causa de herança, por exemplo. As pessoas ficam ali brigando e o coitado do morto lá sofrendo, porque ele está ali, ele está presente, ele está vivendo, ele continua vivendo. O que morreu foi o corpo. Então, isso são formas de obsessão também. De desencarnado para desencarnado. A mesma coisa de encarnado para encarnado, só que uma dimensão diferente. Um aqui, outro na dimensão espiritual. E de desencarnado para encarnado, né? Aquele em que o encarnado está ali e o desencarnado, aquele que não tem o corpo físico, age através do pensamento, como já vamos verificar. Existe também a chamada obsessão recíproca, onde um obseda o outro. Não existe vítima e nega. Um está sempre incomodando. Quando não está cutucando, um não cutuca, o outro cutuca. Então é aquela coisa que eles querem estar brigando, né? É aquela velha história assim, nossa, eu sinto falta do meu marido ou da minha mulher até para brigar, né? Aquela coisa assim. E a chamada obsessão coletiva, que às vezes são graves, a gente vê muito por aí, não é? Então, por exemplo, obsessão coletiva através da droga, através do sexo depravado, de tantas e tantas formas que acontece e que realmente acontece. E existe também a obsessão infantil, que muitas pessoas já vieram me perguntar aqui a respeito disso. Como fica? É possível? Mas a criança é tão pequenininha, é tão linda, é um bebezinho, como é que ela pode, com 3, com 5, com 10 anos, ser obsedada se ela não fez nada de mal para ninguém até agora? Só que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma frase que eu achei interessante colocar aqui. Diz assim, o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, conforme nós colocamos até agora aqui, esteja preso ao seu corpo. E assim menos livre, mas sujeito ao seu subjugado, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Às vezes o espírito não pode atingir diretamente a criança, ou o pai da criança, né? De alguma forma, como na família as pessoas estão afins, sintonizam e têm responsabilidades uns com os outros, estão todos no mesmo barco, como se diz na história, pega daqui, pega dali, e precisam realmente de tratamento. A criança, quanto mais depressa for identificado o processo obsessivo, melhor, porque mais frágil ela é. E a obsessão pode atingir o corpo físico também. E isso é muito difícil de identificar, porque na maioria das vezes os pais levam os filhos para o pediatra. O pediatra, claro, ele vai fazer o atendimento normal da pediatria. E é o problema do dentinho, é o problema de... Então começa a apresentar as formas normais e a criança melhora de alguma forma com a medicação, mas ela não sara no processo obsessivo. Então a necessidade de, aliado ao trabalho médico, trazer a criança à casa espírita para o tratamento espiritual. Foram inúmeros os casos que nós tivemos aqui e realmente funciona, se os pais souberem também trabalhar junto. Qual é como que a obsessão acontece? Qual é o mecanismo? Em primeiro lugar, eu gostaria que os meus irmãos observassem o seguinte: não existe vítima no processo de obsessão. Não existe vítima. O processo é recíproco. Já vimos antes que um foi vítima, um foi a vítima, o outro foi o algoz. E sempre existirá isso no processo obsessivo, porque o obsessor acha que tem direito. É um processo bilateral, porque daqui vira de lá para cá e daqui para lá. Simbiose de pensamento, união, amálgama de pensamento. E vibrações que comungam no
como vamos ver agora. Como é que age o obsessor? A técnica, em resumo, é a seguinte. Existe um desejo central, o pensamento íntimo da criatura, o reflexo dominante na personalidade aparece e o que acontece? Há uma fixação hipnótica, sono. É como se o outro de fora nos dominasse a mente, alimenta a nossa fixação e aí se dá o processo de influência de uma mente sobre a outra mente. Então vejamos, existem várias formas desse mecanismo acontecer. Primeiro, isso aqui é verdadeiro e nessa sequência, tá? O rastreamento dos arquivos da alma. Coloquei aqui até para mostrar claramente como se busca. Então, identifica o ponto fraco, a ideia central, as tendências, as habilidades, o tipo de temperamento, a forma de caráter, os vícios que a pessoa tem, o lado emocional, como é que ela age, como é que ela reage às coisas. É o primeiro passo. Rastreia como é que a coisa funciona. Depois existe um segundo momento que se chama infecção fluídica. Mesma coisa que existe infecção do corpo físico, existe a fluídica. São os chamados germes psíquicos. Então, a ideia é lançada pelo obsessor, as projeções fazem com que estimulem a vinda, o ressoar do passado no presente, da inconsciência para a consciência, e essa ideia é super alimentada, que entra na monoideia. Eu estou dando um pouco mais rápido aqui, porque eu já expliquei com mais detalhes lá. Então, a monoideia passa a funcionar. E entra no terceiro estágio, que é a recepção da ideia perturbadora. Né? É quando contamina. Aqui se dá um processo interessante que todo mundo já ouviu falar, a questão da irradiação, o envolvimento e a sintonia. A pessoa irradia dela o seu pensamento, a sua psicosfera, né? A sua aura, como é que ela aparece, como é que ela representa. Nós chegamos perto de uma pessoa e diz, meu Deus, como é bom ficar perto dessa pessoa. Ela tem uma coisa assim que agrada, que faz a gente igual, uma conversa boa. É bom ficar ali. Mas também tem que porque a gente chega perto e diz, nossa, não vê a hora de sair de perto. Porque é a mesma coisa. É o bom, é a aura positiva e a aura negativa. Então essa irradiação acontece. O outro percebe, sente, porque ela entra no campo vibracional, isso é questão de energia, é vibração, e a sintonia, quando entra em contato, sintoniza com o outro, entra no campo dela e nós passamos para a quarta ponto, que é o intercâmbio. Agora eu não só sintonizo, eu já intercambio a ideia. Daqui para lá, simbiose bilateral. Daqui para lá e de lá para cá. Não, eu fixo a ideia, crio uma ideia e transbordo essa ideia que está lá no meu inconsciente, trago para o meu consciente. Então, as ideias se confundem, aquilo que eu tenho lá dentro se confunde com a ideia que é projetada para mim aqui. E eu fico sem saber assim, mas isso a ideia é minha? Ou como é que funciona isso? E aí, também durante o sono, o espírito obsessor aproveita. Porque durante o sono, eu mesma dei um mês atrás a palestra sobre dormir e sonhar, onde eu mostrei que a emancipação durante o sono, o corpo fica dormindo, e o espírito emancipa-se, desdobra-se, e lá ele se encontra com as pessoas que ele tem afinidade. E lá é o momento da ação mental, principalmente, sobre o outro. Então, cuidado quando nós dormimos. Prece. Peça ajuda, chama o seu anjo de guarda, protetor, e diz, por favor, me ajude, porque eu vou fazer a minha parte, faça você a sua, eu preciso de proteção. Porque Deus é Pai, misericordioso, Ele nunca nos abandona em momento algum. Temos que pedir. E o outro passo é a teia. O tema nosso é teia da obsessão. Mostra que existe essa psicosfera perniciosa e que nós ficamos como que enredado. Todo mundo conhece uma teia de aranha, sabe como é que a aranha faz e fica ali enredadinho. E quem entra ali não consegue realmente escapar com facilidade. Há uma simbiose, há uma união, há uma ligação forte entre o hospedeiro e o obsessor.
Então, a vontade, a ideia, os sentimentos passam a ser dominados e há uma obediência, um condicionamento naquilo que o outro faz. E aí começa a mudar hábitos. Então, você vê, por exemplo, com relação a drogas, né? Quem tem filhos adolescentes, que tem amigos, que são amigos dos seus filhos, cuidem, fiquem atentos. Porque quando você nota que o filho começa a ter comportamentos diferentes, não é típico dele, não faz parte do seu métier, da sua vida, e ele começa a ter sintomas diferentes na vida que ele apresenta, tem que ficar atento. Os pais têm que estar ali, alertas. Porque senão pode estar acontecendo um processo de criação mental que está envolvendo o indivíduo para cair num processo grave, agora ou no futuro. E o último, domínio da organização fisiopsíquica, que é mais aquela questão que nós colocamos da subjugação, onde a inteligência e a vontade passam a ser condicionadas pelo espírito. O obsessor dá a ordem e o desdiado capta, assimila e cumpre. Então ele passa a ser joguete na mão dele. Tem uma frase do codificador que diz assim: na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito. Aquele segundo, também já explicamos várias vezes, nós temos o corpo, temos o perispírito, que é o elo de ligação com o espírito. Quando nós morremos, o corpo fica, o espírito se desdobra e o perispírito acompanha, e faz os fenômenos normais da mediunidade, do desdobramento e tudo mais. Então, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica como um encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por como uma teia. Daqui foi que eu tirei o nome da palestra: teia da obsessão. E constrangida a proceder contra a sua vontade. Então, essa é a ideia. O que caracteriza a obsessão? Para a gente ter assim, mas como é que eu vou saber se eu, se minha mulher, se meu filho, se meu irmão, se meu marido tem? Então, assim, afastamento das pessoas esclarecidas. Eu já me referi a isso quando falei da fascinação. Ideia fixa e recorrente. Inquietação crescente, sem motivos reais. A pessoa fica muito agitada, toda a vida insegura, medrosa, sem um motivo realmente que faça valer esse ato. Qualquer forma de constrangimento físico, dominando a vontade e forçando a agir a falar sem querer. Aí a pessoa diz as coisas, é agressiva, é grosseira com a outra pessoa, e depois ela diz: mas eu não queria fazer isso, não era isso, saiu. E aí ela fica toda nervosa, se coça, passa a mão no cabelo, vai ali. E muitas vezes, quando a pessoa é mais humilde, ela vai atrás e pede desculpas. Olha, eu fui agressiva com você, mas não era a minha intenção, por favor, me desculpe, tá? Tranquilo. Agora, se a pessoa é assim meio prepotente, muito ela não faz isso. E vai acumulando. Hoje ela foi agressiva com um, amanhã ela é agressiva com o outro. E ela vai indo, e ela vai caindo nessa teia que Kardec coloca como teia. E vai se envolvendo muito facilmente. Então é a consequência da obsessão. Nos casos de agressão grave, o diabo fica envolto, impregnado de um fluido preguiçoso, que eu falei que é a psicosfera, que o indivíduo fica, que neutraliza a ação dos fluidos salutares que o repelem. Foi quando eu disse que as pessoas que são agradáveis e as pessoas que não são agradáveis. Então, uma repele e a outra atrai. Enfermidades psíquicas, infecções fluídicas no perispírito. Então, vejam bem. O que acontece como consequência da própria obsessão? A pessoa fica enferma. Então, a razão declina, a vontade enfraquece, ela fica mais fragilizada, os sentimentos se deterioram e os hábitos mudam. Tudo que nós falamos até agora. Há desinteresse pelo estudo, pelo trabalho, isolamento, mau humor, perturbações do sono, ou a pessoa só quer dormir, ou a pessoa não quer dormir, tem insônias, tem pesadelos, não consegue ter um sono tranquilo, repousante, reparador. Ela fica nessa situação. Cai num processo depressivo, né? Vai para baixo, e cada vez se afunda mais. Aí ela já quer dormir só no quarto escuro, que para ela está melhor, a luz incomoda. E ela vai se afundando, vai se afundando. Os transtornos mentais existem,
alucinações, ideias mirabolantes, a pessoa se perde, foge da realidade, igual aquela história que eu contei lá, um faz a casa no ar, o outro mora e o outro na nuvem, né? As síndromes autodestrutivas, pessoas que caem na droga, tentam suicídio, existe esse tipo de função quando ela não consegue se reerguer. Eu sei que estou sendo pesada, eu disse no início, a palestra é pesada, ela tem essa coisa, mas é uma realidade, nós estamos vendo isso. Então, qual é o objetivo? É a prevenção, que a gente tome conhecimento para que a gente não caia num processo dessa forma, né? Desregramento sexual, moral, social, etc. E as enfermidades orgânicas, é o desequilíbrio da mente, as energias são destrutivas, né? E realmente pode atingir o corpo físico, porque o processo é mental, mas é a mente que comanda o corpo. Hoje nós sabemos que as doenças são psicossomáticas, soma aqui no sentido do corpo. Então, elas é da mente para o corpo físico. Então, o processo obsessivo está sempre voltado para o campo das energias, ao corpo físico, a debilidade de alterações fisiológicas, com danos irreversíveis que podem levar até ao desencarne, quando ela é destrutiva. Pode causar lesões no cérebro, que são capazes de levar à loucura e ao suicídio. Então, existe a loucura, que é um problema relacionado ao próprio órgão físico do cérebro, e existe a loucura que pode ser proporcionada por uma ação obsessiva, violenta, que gera lesões cerebrais. Dr. Bezerra de Menezes, tão querido por todos nós, era médico, estudioso dessa área, tem um livro muito interessante, A Loucura sobre o Novo Prisma, onde ele faz a real diferença entre a loucura do corpo físico e a loucura provocada pelo processo obsessivo. Tratamento da obsessão. Como é que nós vamos resolver isso? Porque a gente coloca para fora o que não presta, agora vamos ver como nós vamos resolver. Que meios de prevenção existem para que o processo acabe? E aqui tem uma frase de Manuel Filomeno de Miranda, que é um especialista na área da obsessão, é o mais especializado de todos os autores atuais pela psicografia dentro da área da obsessão. Ele diz o seguinte: a obsessão, sob qualquer modalidade que se apresente, é a enfermidade de longo curso, porque ela começa, vimos, devagar, gradual, progressiva, vai tomando conta até chegar no processo mais grave, exigindo terapia especializada. A pessoa sozinha não consegue sair dela. Ela precisa de auxílio, como vamos ver adiante, médico, etc. De segura aplicação de resultados que não se fazem sentir apressadamente. Existem pessoas que vêm à casa espírita com grandes processos obsessivos, ou de seu ou familiar, e acham que o centro espírita é fraco, porque não resolve o problema dela no mesmo dia ou na mesma semana. Vem fazer evangelioterapia, o trabalho, e acha que tem que resolver. Faz 5, 10 anos que ela está alimentando o processo obsessivo, e quer resolver o processo obsessivo em dias, horas, e se não, mudar até em minutos. Então, existe a chamada terapia anímica do próprio indivíduo, que é chamada autocura. A própria pessoa tem que lutar por ela, igual o médico. Você vai no médico, ele dá o remédio, você não toma, você não vai resolver. Você tem que tomar o remédio para você se autocurar. O médico atendeu o paciente, saiu aquele, entrou o segundo, terceiro, quarto, e nós temos que nos virar com aquilo que foi receitado. Então, primeiro, conscientização do processo doentio. Meus irmãos, se nós não nos conscientizarmos que nós temos um processo e temos necessidade de buscar a solução para ele, não adianta, porque ninguém, mas ninguém mesmo faz milagre. Então, a pessoa tem que se conscientizar. Tem que se autotransformar. Mudar o seu modo de ser. Mudar a sua cabeça, os seus hábitos, o seu comportamento, a sua forma de ver. Eu tenho vício, eu tenho que trabalhar. Ninguém vai também deixar o vício de um dia para o outro, nem porque assistiu a palestra aqui. Mas pode ser o início da transformação, da mudança. Evangelização, colocar o evangelho dentro do seu coração. O evangelho no coração não é fanatismo, não é místico. É colocar o que Jesus ensinou na prática. Amai-vos uns aos outros.
é colocar o bem, o respeito, a prece que o Murilo fez aqui, ele citou o respeito, o bem, a compreensão, a fraternidade, que eu estou acrescentando mais aqui, naturalmente, né? Reformulação de ideias e de hábitos que vem naturalmente pela conscientização e pela autotransformação. E Allan Kardec, que agora tem 3 questões importantíssimas dele, ele diz assim: pode o homem se libertar das influências dos espíritos? Pode. Porque a impressão que dá é que os obsessores tomam conta da gente e a gente não consegue se libertar. E aí, o que diz o codificador e o que diz os espíritos superiores que trabalham com ele? Sim, porque apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Você não vai nada, né? Outra forma é cansar a paciência do obsessor. E aí eu gostei muito dessa pergunta, dessa retórica. Ele pergunta assim: renunciam às suas tentativas dos espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Eles renunciam? A pessoa é firme e eles deixam? O que quererias que fizessem? Ele responde com outra pergunta. Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, atenção, olha o gatinho. Ficam à espreita um momento propício como o gato que tocar o gato. Então, a gente luta, faz tudo para não cair, mas tem que vigiar. Porque se a gente não vigia, há momentos que nós caímos. Porque como nós não somos espíritos puros e perfeitos, nós ainda podemos chegar a alguns momentos de atávicos, onde nós resvalamos assim com as nossas imperfeições. Exercício da virtude da caridade, reparação do mal praticado, pedir desculpas, pedir perdão, conversar com a pessoa, procurar modificar aquilo que fez de errado, né? Oração e vigilância, acabamos de falar, autocontrole, saber dominar a sua cabeça, a sua palavra, as suas ações, né? Autoimunização mental, trabalhar-se de tal forma que a gente fique imunizado e que aquele que vem para o nosso encontro trazendo as suas ideias negativas não nos atinja. É isso que o codificador diz, estar superior, não é prepotente, não é orgulhoso, é superior no sentido de não entrar numa ideia negativa, não cair nesse mal. Implementação do Evangelho no lar. Nós sexta-feira fizemos aqui, algumas pessoas estão até presentes, fizemos um trabalho sobre o Evangelho no lar, como fazer, a importância dele, passamos um filminho dentro disso, que é interessante, porque quem não faz o Evangelho no lar, a casa inclusive tem esse trabalho, oferece esse trabalho, a pessoa pode solicitar, vai uma equipe lá no lar e faz a implantação, que seria uma vez por semana ler o Evangelho, fazer uma prece e procurar ir aprendendo dentro, colocando para dentro da gente aquilo que a gente aprende. Muito trabalho, lembre das mãos ocupadas e perseverança no bem. Não adianta dizer que trabalha de qualquer jeito. A gente deve ser eficiente, fazer as coisas bem feitas. Mas, acima de tudo, nós temos que ser eficazes. Fazer a coisa bem feita com um objetivo claro, definido, superior, bom. Tem muita gente que faz bem feito as coisas. Mas de que jeito que ela faz? Quantos ela pisa? Quantos ela judia? Quantos ela maltrata? Naquilo que ela faz. Então, você precisa conhecer o outro, é a personalidade dela, é o tipo. Então, tem muito mesmo. Não tem maldades, não é? Mas a gente tem que ver. Henrique Simonetti, apesar do tempo, vou me dar o direito de contar essa rapidamente. Ele tem um livro, Quem Tem Medo da Obsessão, uma historinha, que ele chama de Guarda-Chuva. Então ele conta que o obsessor queria se vingar de um homem. Ele planejou tudo que era possível e impossível e não conseguia obter sucesso. E aí ele foi conversar com outro obsessor, muito mais sabido do
que ele. Ele perguntou se onde é que eu estou errando, eu quero tua ajuda, eu quero me vingar e não consigo. Aí disse, mas como que não? Você já usou todas as nossas técnicas, as aperfeiçoadas? Aí ele disse, eu já fiz de tudo. Mas por que você não consegue? Porque o homem não para de trabalhar. Ele assiste palestra, ele trabalha na vida profissional, ele é muito amoroso, ele cuida dos filhos, ele faz trabalho voluntário, ele faz nada. E você já foi para a nossa segunda técnica, que é assim, os arredores, né? Mexer com aqueles que fazem parte da vida dele. Você já fez de tudo. A mulher é meio neurótica. Eu fui lá na mulher, consegui fazer com que ela incomodasse ele. Não adiantou, ele é calmo, ele é tranquilo. E aí, o filho, tentei colocá-lo nas drogas para tirar ele do trabalho voluntário. E nada resolve. Eu disse, o que eu devo fazer? Eu sou pessoa, eu disse, desista. Desista. Leontino, desista. O seu desafeto abriu guarda-chuva protetor. Você pode desafar sobre ele tempestades existenciais, nada vai atingir. E aí eu conclamo a todos nós abrir os nossos guarda-chuvas, né? Deixe que venha o mundo diante dos problemas, nós vamos com tranquilidade, fazemos o melhor que pudermos, sabemos administrar, não dizer nome feio, não brigar com o outro, não ser agressivo. Até parece que eu faço tudo isso, né? Mas assim, eu me esforço. Posso não conseguir, me esforço. E é isso que todo mundo tem que fazer, se esforçar. Né? Porque se eu não precisasse, se eu já fosse perfeita, eu nem me esforçaria, já faria normal. Então, vamos ligar no nosso guarda-chuva para tudo isso. Na questão 469, né, como pode-se neutralizar a influência dos espíritos? E os espíritos respondem, fazendo o bem e colocando toda a confiança em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, quem está com Ele, quem pode estar com Ele? Né? Então nós anulamos o domínio dos outros pela presença divina. Veja bem, moralização da alma, sistema imunológico mais eficiente, saúde física e mental muito melhor, portanto nós podemos ser médicos de nós mesmos. Porque nós teremos a condição de curar a nossa autocura. A terapia espiritual, as nossas imperfeições, né, que vão dando aso a tudo isso, vocês podem ler. Então, que terapia espiritual podemos fazer? Estudo da doutrina, palestra. Esse momento que nós estamos aqui, nós estamos fazendo nossa terapia espiritual. Tem toda uma equipe espiritual cuidando de nós, de vocês, de mim, né, que vem por um. E no final nós teremos o passe que eles fazem esse trabalho mais especificamente ainda. O atendimento fraterno que a casa também oferece, é só chegar lá embaixo, solicitar, faz a ficha, conversa com alguém. A evangelioterapia, que é um tratamento que também a casa oferece às quartas-feiras à noite e segunda-feira à tarde. Se a pessoa precisa disso, ela vem de sua ajuda no processo obsessivo, sem tirar a responsabilidade médica. O passe, a água magnetizada, o evangelho no lar e os apoios dos benfeitores. Isso tudo é muito importante. E além da terapia mediúnica, né, que existe uma equipe preparada para isso, que não só não é afastar o obsessor, trabalhar paciente comprehensivamente com ele, né, que vem, que conversa. E diz aqui, no Allan Kardec, no livro dos médiuns, diz assim, por meio de sábios conselhos, é possível moralizar os espíritos obsessores, induzi-los ao arrependimento e apressar-los no progresso, que é o que se faz na reunião mediúnica. Conversas com eles, quando ele vem, explica tudo, tenta mostrar esse lado, que se você foi vítima, você também tem que perdoar, o outro vai responder o ato pela lei natural, etc. Né? Além do tratamento médico e psicológico que deve existir. A doutrina espírita é muito clara em relação a isso. A medicina é um trabalho superior, é uma profissão digna, ela existe com toda a ciência e com toda a tecnologia para fazer o atendimento às pessoas. Mas tem uma frase do Dr. Bezerra de Menezes que diz assim, a ciência nadará em um oceano de incertezas, enquanto acreditar que a loucura depende exclusivamente do cérebro. A ciência precisa distinguir as causas físicas das morais, para poder aplicar às moléstias os meios contra a morte. Tirar o preconceito
das pessoas, vai ao médico, mas também vai à casa espírita. Busca a ajuda espiritual que a casa espírita pode oferecer. E aí a Plano Livre nos diz, como é que nós vamos prevenir a obsessão? Mude sua maneira de encarar os semelhantes. Veja de forma diferente. Trabalhe a cabeça para não ver o outro. Que antipático. Né? Você nem conhece. Então muda a forma de agir. Vigie seus sentimentos, pensamentos, palavras. Não se considere vítima. Que isso é um caso bem sério. Existem pessoas que se vitimizam o tempo todo. Não entre na fossa. É difícil sair dela. Quer dizer, não caia no processo depressivo. Leia diariamente um trecho do Evangelho segundo e medite sobre ele todos os dias. Leia um pensamento, uma mensagem, uma coisa que te leve, te põe para cima. Né? E veja bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu indico aqui 3 capítulos importantes. Primeiro, o capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Ele vai falar do perdão e vai falar da reconciliação. Porque Jesus tem uma frase magnífica, ele diz assim: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Não deixe passar a oportunidade da reconciliação. Porque depois a gente espírita sabe que depois que a gente mora, continua vivendo. E aqueles que estão vivendo podem fazer o que eu estou dizendo hoje aqui. Se nós nos reconciliamos, se nós nos entendemos bem com a pessoa, nós estamos eliminando o mal maior no futuro. Amai os vossos inimigos, é um outro capítulo fundamental, e a prece, né, que está lá no capítulo 28. E finalmente, encerrando a nossa palestra, eu gostaria de que nós víssemos e ouvíssemos aqui uma poesia de Olavo Bilac, que se encontra no livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografado, primeira obra psicografada por Chico Xavier. Na página 445, Olavo Bilac diz o seguinte: fita o mestre da cruz a multidão premente, a negra multidão de seres que ainda amam. Sobretudo, se estende o raio dessa chama que lhe manda na luz do olhar clarividente. Gritos e altercações. Jesus, amargamente, contempla a vastidão celeste que o reclama. Sob o gládio da dor aspérrima, derrama as lágrimas de fel do pranto mais ardente. Soluça no silêncio. Alma doce e submissa. E em vez de suplicar a Deus para a injustiça, o fogo destruidor em tormentos que arrasa. Lança os marcos da luz na noite primitiva e clama para os céus em prece compassiva. Perdoai-nos, meu Pai,